Galera, eu sou de Noturno, não pude gravar vídeo, né, pelo menos não para essa segunda-feira. Tô embora para mais um vídeo compilado, dessa vez das cópias entre Marvel e DC. Mas antes, deixa o like e se inscreve. Bora arrumar 1000 inscritos, falta pouco. A gente tá com 943. Dá pra chegar, então, simbora. Com Mulher Maravilha, que é a inspiração, de certa forma, para Lady Sif. Lady Sif é a cópia da Mulher Maravilha, que ela veio em 69, se não me engano, Mulher Maravilha em 41. Aí, né, de certa forma parecia, né, as duas morenas, né, não sei o que, usar tiaras, são guerreiras, nem tem nada parecido não, sabe, nem um pouco, nem um pouco. E a Mulher Maravilha é muito mais popular e, né, e a original, e todo mundo prefere Mulher Maravilha, quem prefere Lady Sif bateu com a cabeça. Aquaman em 41 e Namor em 39. 35. Namor, ele foi o primeiro herói da Marvel. Teve Superman, teve tudo. Teve Superman e depois o Namor. Mas Namor, esqueci como foi. Namor é basicamente a mesma origem, né? O Aquaman tem a mesma origem do Namor. O pai, pescador, não sei o que, conheceu a mulher, Atlante, tiveram um filho, né, safado. E aí, metade, poderoso, né, os dois mundos. É a mesma coisa, só que o Namor é arrogante pra caramba e é um anti-herói. Já o Aquaman é herói, porém, se precisar, o cara mata. É que nem a Mulher Maravilha, guerreiro, de certa forma. Se precisar, capota. E o Aquaman é a cópia, porém mais popular. Tem 2 filmes. Namor é antagonista de um filme e eu prefiro... Eu não sei qual que eu prefiro, não sei se eu prefiro Namor ou Aquaman. Não sei. Mas eu acho que eu prefiro Namor. Abelha em 76 e Vespa em 63. A Abelha basicamente veio para matar 2 coelhos com a cajadada só. Porque a Marvel já tinha criado a Vespa, né? E o Falcão, que era o primeiro super-herói, né, negro, basicamente. E aí, a DC percebeu isso, decidiu matar 2 coelhos na cajadada só. A cópia da Vespa e uma heroína negra. Aí veio, né, 2 coisas e juntou. E basicamente é isso. Eu prefiro a Vespa. Desculpa a Abelha, mas eu prefiro a Vespa, a Jennifer Van Dyne. E é isso, né? Cópia não se tornou mais popular. Quem sabe apareceu em mais projetos, tipo animações, essas coisas. Não sei, né? Porque teve Jovens Trans de Ação, Justiça Jovem, não sei, Justice Heroes e muito mais. E a Vespa, a Jennifer Van Dyne, não apareceu em tanta coisa assim não. Doutor Estranho em 63 e Senhor Destino em 40. E aí, eu já vou falando que Senhor Destino, prefiro ele. E eu fiz um vídeo do Doutor Estranho vs Senhor Destino pra ver quem vence. Não vou falar que não. Assiste o vídeo lá, que tá muito da hora, né? Pequeno analisei os negócios lá. E eu prefiro o Senhor Destino, que, né, pelo menos o original. Porque, né, o Elmo vai passando de pessoa em pessoa, né? E prefiro o Senhor Destino, que é o Doutor Estranho, porém o Doutor Estranho é mais popular. E a cópia se tornou mais popular do que o original. Mas mesmo assim, eu prefiro o original. Que até agora eu só preferi os originais. Até agora eu preferi somente os originais. E a maioria aqui, a cópia se tornou mais popular. A maioria não, são 4, 2. Eu sempre faço assim. Cyborg em 80 e Deathstroke em 74. Aqui não posso considerar que é uma cópia, mas eu prefiro Cyborg 1000 vezes. Né? A cópia aqui pra mim é o mais popular. Não só pra mim é o mais popular, mas pra todo mundo. O mais popular é o que eu prefiro. Porque o Deathstroke e o Cyborg tem, de certa forma, alguma semelhança, né? Robô, não sei o que, é o mesmo pedaço da cara. Né? É o metálico, né? Tipo, tem muitas semelhanças, porém são muito diferentes. Né? O Deathstroke é muito diferente do Cyborg. Muito. Porém, eu posso falar
que é inspiração, com certeza inspiração. Quando você olha estética assim, você olha o visual, é muito cópia. Hulk em 62 e Solomon Grundy em 44. É que doideira, Solomon Grundy é o original e o Hulk é a cópia, de certa forma, porque os dois são grandes, né? Os caras altos, não sei o que, burro, padedel, forte. E é isso, né? Tirando isso, não tem mais nada parecido. Mais nada, é tipo inspiração, com certeza, né? Os caras alto, forte, não sei o que, com tom de pele não muito normal, né? O cabelo varia, né? Do Hulk, mas também não é muito normal. E é isso, né? Não tem muito mais de... né? Nossa, que cópia. Não tem. Torcendo pro time que eu torço, eu não prefiro o Hulk, né? Com aquelas... Nossa, que gol que fez no sábado, nossa, lá no canto. Não, ó, acordou a coruja, coitado. Zatanna em 64 e Feiticeiro Escarlate em 64. Porém, Zatanna em novembro e a Wanda em março. E tem um exemplo que eu vou deixar pro próximo vídeo que é quase a mesma coisa, mas só que a equipe toda, basicamente. E, né, aqui eu prefiro a Zatanna, mas porém a Wanda é mais popular. Vai ganhar filme, se Deus quiser, né? Com certeza. Um dia acontece lá, Feiticeiro Escarlate, aí eu fico doido. E eu gostaria muito de ver a Zatanna no DCU, né? Eu gosto muito, eu gosto demais. Ainda mais, talvez seja porque Justiça Jovem ficou grudado no meu coração e o jogo da Liga da Justiça, que meu primo, o jogo era dele, né? Então ele jogava com a primeira manete, eu jogava com a segunda e ele era o caçador de marcha na missão de enfrentar a Abelha Rainha e eu jogava com a Zatanna. E em outra, acho que eu jogava com o Flash e ele com o Lanterna e eu jogava com o Batman e eu jogava com o Superman. Soldado Invernal 2005 e Capuz Vermelho 2005. Porém, Soldado Invernal veio um tempo antes do Capuz. E é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, o assistente do herói morre, no caso do Bucky ele tinha morrido, volta como um anti-herói, casca grossa, top demais, com outra identidade. E aí, né? Sei lá, dos quadrinhos eu prefiro o Jason. Porém, no geral, eu prefiro o Bucky. Batman em 39 e Demolidor em 64. Aqui já esse daqui, o próximo, já são uns negócios meio discutíveis, se é cópia ou não. Porém, eu poderia falar que é inspiração. Por quê? O Batman, o cara da sombra, não sei o que, combate o crime à noite, violento, né? Tipo, não pode matar, né? Ele só quebra os ossos do cara que mata ele, né? Tipo isso. É o estado. O Demolidor é a mesma coisa, porém bastante diferente. O cara é cego, tem poderes, né? As habilidades dele ali, que eu inclusive fiz vídeo, vou deixar aqui em cima, quem sabe, né? Se eu lembrar. E o cara é religioso, tem um monte de outra coisa. O Batman não é muito crente, não, né? Mas Batman em 39 e Cavaleiro da Lua em 75. Né? Aqui já o negócio esse aqui eu acho que é um pouco mais parecido, né? O cara de capa, sombras, né? Tem o Batman das Batirangas, eles jogam umas luas, né? Sei lá que porcaria que é aquilo. Uma das personalidades que inclusive fiz o vídeo, vou deixar aqui em cima talvez, se eu lembrar também, é rica. Né? Acho que o Steve Grant é rico. Assim, é um pouco parecido, né? Aí um que não tá aqui, mas poderia citar, falar aqui só porque eu lembrei, o Alfred e o Jarvis. O
mesmo propósito. Superman 38 e Sentinela nos anos 2000. Aqui já da cópia mais recente. Não, recente não, mais recente não. Recente é o Capuz e o Soldado. Porém, o Superman e o Sentinela são muito parecidos, né? O Superman dispensa a apresentação, para falar os poderes. Porém, o Sentinela também tem super força, super velocidade. Não, um pacotão de super-heróis. Voo, enfim. Não sei se deixa eu falar com o que voo. Porém, ele solta laser, só não é pelos olhos, mas solta laser. E aqui, né? Ele é igual? Não. Lembra? Sim, porque o cara tem um S no cinturão dele, né? Complicado não lembrar. E é chamado Superman da Marvel, um pacotão de super-heróis e... Porém não tem nada a ver. O cara tem 3 personalidades dentro dele. O Bob, o Sentinela e o Vácuo. E o cara, um super soldado, de certa forma, que deu errado. E tem o poder de 1 milhão? Acho que 1 milhão, nunca lembro do número. De só explodir dentro dele. É isso. O cara tem esse poder dentro dele. Superman absorveria isso, com certeza. Porém, Darkseid em 71 e Thanos em 73. E aqui não é nem questão de cópia, não, porque é o mesmo criador, o mesmo cara que criou Darkseid, Apocalipse, os Novos Deuses. Foi o mesmo cara que foi pra Marvel 2 anos depois e criou o Thanos, os Eternos e os Levianos. O cara não tava sem criatividade? Com certeza, ele basicamente pegou o que ele fez antes e replicou na Marvel. E o Darkseid claramente vence o Thanos. E um negócio que eu fiz, né, dinâmica, alguma coisa assim, que eu fiz no vídeo passado, né, qual personagem que eu prefiro? Eu prefiro o Bucky, que eu já falei, o Batman, Superman, Darkseid. Até agora só preferi o original. Patrulha do Destino em julho de 63 e X-Men em setembro de 63. No vídeo anterior, né, na parte 1, que, né, era a equipe toda copiada. Basicamente, um líder cadeirante de um grupo de desajustados, de pessoas perseguidas pela sociedade por serem diferentes. É a mesma coisa, porém nesse caso eu prefiro os X-Men. E, tipo, sabe? Eu diria, não que seja parecido, porém eu diria que o Fera na época era o Homem-Robô. Robin em 40 e Buck em 41. Né? Tipo, Buck tá aqui nessa lista 2 vezes. Porque o Batman arranjou um garoto pra combater o crime, né? Não sei o que, usando roupa colorida e tudo, máscarazinha. E aí, o que Capitão América fez? Levando, né? Tipo, se você já acha meio errado o Robin combater o crime em Gotham, né? O Capitão América levou um garoto pra guerra, Segunda Guerra Mundial, sem tapa-pouco vagabundo. Parabéns, capitão. Porém, nunca mais repetiu isso. Já o Batman, aí já, tipo, os primeiros ali eu acho que o Capitão América vence. Porém, depois, o Capitão América parou. O Batman não, o Batman continuou. Celina em 40 e Felícia em 79. Né, Mulher Gato e Gata Negra. Que eu já deixei claro 510 mil vezes que Gata Negra é melhor, simples. E no anterior eu prefiro Robin. E aqui, Gata Negra. Acabou disso. Slade nos anos 80 e Wade Wilson 91. Exterminador e Deadpool. Deathstroke, Deadpool, Deathstroke. Enfim, né? Aí já percebe as cópias, né? Os dois duas espadas, 2 armas. São mercenários, usam máscara. Não preciso falar mais nada, né? Aí nesse caso, como eu faço nos outros,
Eu prefiro Slade ou Deadpool? Slade. Capitão Boomerang nos anos 60 e Boomerang em 66. Esse aqui eu citei no último vídeo do Homem-Aranha. E eu falei que eu poderia colocar ele na parte 3. E aqui está a parte 3. E né, Capitão Boomerang, vilão do Flash, Boomerang, vilão do Homem-Aranha. Não tem muita diferença de um pro outro, não. Depende do Capitão Boomerang, porque tem o filho dele, que aí ele tem super velocidade. Mas é a mesma coisa, os dois. Mas só que o Capitão veio antes. Aí nesse caso eu prefiro o Capitão Boomerang, porém de visual eu prefiro o Boomerang. O visual novo do Boomerang, sensacional. Liga da Justiça em 60 e Esquadrão Supremo em 71, foi mal. E aí, aqui, assim como o X-Men, os X-Men e a Patrulha do Destino, aqui a gente tem a equipe toda copiada, basicamente. Porque nesse Esquadrão Supremo, você tem o Imperium, que é o Superman, você tem a deusa, acho que é a deusa da guerra, alguma coisa, a Mulher Maravilha, você tem o Falcão Negro, que é o Batman, aí você tem o... não é borrão não, é alguma coisa, a cópia do Flash, do Lanterna Verde. Não é cópia não, né? E pra piorar, tem a saga nos quadrinhos 2021, Heroes Reborn, que é basicamente altera a realidade e eles são os heróis principais desse mundo. Heróis principais. E eles são literalmente a Liga da Justiça, né? Você tem ali o Batman deles enfrentando o Duende Verde, que é uma espécie de Coringa. Aí a Gwen Stacy também tá na história, sabe? Eles misturam muita coisa. Aí, pô, na história Feiticeiro Escarlate, inclusive, usa super velocidade. Doideira. O Lanterna Verde derrota o Thanos. Você vê muito dessas histórias muito parecidas, né? Então, literalmente copia a equipe, porém, aqui eu não preciso nem falar o que eu prefiro, né? Arqueiro Verde em 41 e o Gavigode em 60. É isso mesmo, 64. Aí aqui eu não sei quem que eu prefiro, mas eu acho que, no geral, o Gavião Arqueiro é melhor do que o Arqueiro Verde. Eu acho, sabe? Mas não tenho muita certeza. Porém, o Oliver Queen, o Clint Barton, os dois... Assim, no cinema o Gavião Arqueiro é mais importante para os Vingadores. Nos quadrinhos, o Oliver é mais importante para a Liga da Justiça, porque o cara também ajuda ali na parte financeira, sabe? Não só o Batman. Mas quem que você acha que é mais importante para cada equipe? Eu iria de Gavião Arqueiro. Porque o Oliver às vezes faz esse negócio que meio paia. Inclusive com a Canário, coitado. Átomo em 40 e Homem-Formiga em 62. Sim, Homem-Formiga também é cópia. E nesse caso, esqueci de falar, mas Deadpool é mais popular que o Slade. Capitão Boomerang é mais popular, beleza. Liga da Justiça mais popular. Gavião Arqueiro mais popular. Né, por mais que tenha tido a série do Arrow, Gavião Arqueiro aparece nos filmes. É que o Homem-Formiga também mais popular, né? Tem 3 filmes. O segundo ali mais ou menos, o terceiro a gente ignora. Mas aqui eu prefiro o Homem-Formiga, gosto muito do Átomo, o Electron, depende da tradição. Mas eu gosto bastante dele, top. Porém prefiro Menino Homem-Formiga. Qual deles? O Hank Pym. O Scott Lang nos quadrinhos não é tão legal assim não. Homem Borracha em 41 e Senhor Fantástico em 61. Aqui eu nem preciso falar quem que eu prefiro, é o Reed Richards, hoje, amanhã e sempre. Por mais que eu goste muito do Homem Borracha, né, o Plastic Man. Eu gosto dele, é engraçado essas coisas. Imita demais lá em Justice, tanto na animação quanto nos quadrinhos. Mas Reed Richards é Reed Richards, né? O cara é líder do quarteto, fantástico, a moral do cara. E pra mim o cara mais inteligente de toda a Marvel. Na história está.
se dando Tony Stark. Flash em 40 e Pietro Mercúrio em 64. Aí aqui Flash hoje, amanhã e sempre. E quem é mais rápido? Flash. Quem é mais carismático? O Flash. Mercúrio não chega nem aos pés. Nem aos pés. Falei no último vídeo, acho que foi do Homem-Aranha. Ah não, esse último que saiu dos Mutantes. Eu falei no último vídeo, esse vídeo aqui tá saindo na quarta. Mas no último vídeo dos Mutantes, falei a diferença da velocidade do som, da luz e a diferença gigantesca de um pro outro. Mas é isso. Electro em 64 e Raio Negro em 77. O Raio Negro, herói top da DC, é a cópia do vilão do Homem-Aranha. E nesse caso aqui eu prefiro o original, o Electro. Por mais que eu goste bastante do Raio Negro, prefiro o Electro, conheço de certa forma mais tempo, né? Vejo mais coisas que o Electro aparece do que o Raio Negro. E o top, né? Mesmo de ser sinistro, não, bom demais. Só tem um visual tenebroso. Capitão América em 41 e Comandante Aço em 78. Aí aqui já é, não tô lembrando muito desse Comandante Aço não, mas eu já vi em alguns lugares, com certeza. Mas Capitão América, né, melhor, mais conhecido, tem 4 filmes, não, o Steve, o original aqui, né, 41, tem 3 filmes. Pô, aí, né, aqui já é meio complicado, né, não gostar mais do Capitão América. Cara de Barro em 40 e Homem-Aranha em 63. Aqui, né, personagens que eu nunca tinha visto falar que eram cópias, né, cópia um do outro, mas que eu já tinha me tocado. Afinal, né, os dois mudam de forma, não sei o que, essas coisas, pode ficar de tamanho gigantesco. Mas só que um Homem-Aranha e o outro é barro. É pra derrotar o Homem-Aranha, você joga água nele e ele vira barro, dá pra você espancar, mas o outro, o poder dele é ser barro, então ele sabe, né, lidar melhor com isso. E o cara de barro, acho que é esse aqui, tá aqui, ó. Ah não, tá aqui. Prefiro o cara de barro, gosto muito do Homem-Aranha também, já fui membro dos Vingadores, mas eu prefiro o cara de barro. Assim, qual deles? Já são outros 500, né? Não é o primeiro. E sim os que mudam de forma. Então, desse daqui, necessariamente que a gente está falando. Pode ser que... mas eu acho que mesmo sendo os que mudam de forma, vieram antes do Homem-Aranha. Gavião Negro em 40 e Anjo em 63, né? Você vê que a Marvel inventou um monte de personagens nessa década de 60, né? Aí foi Homem-Aranha, os X-Men, e com os X-Men, um dos membros fundadores é o Anjo. Já falei no vídeo dos Mutantes, nível beta, eu acho, que não é tipo, nossa, eu gosto demais desse personagem. Mas o Gavião Negro eu já conheço mais, gosto mais e muito da hora. Por mais que entre ele e a Mulher Gavião, eu prefiro a Mulher Gavião, com certeza, mas Gavião Negro também, muito bom. Lanterna Verde em 40 e Quasar em 78. O Quasar, ele é quase a mesma coisa que o Lanterna Verde. Basicamente é isso. E Lanterna Verde, né? Se você falar que prefere o Quasar do que o Lanterna Verde, você tá de brincadeira com minha cara. Aqui você pode considerar 1940, aqui deve estar falando do Alan Scott, mas Hal Jordan também veio antes, então, né, acabou que não muda muitas coisas não, mas prefiro todos os Lanternas Verdes, que eu já fiz um vídeo falando qual que eu prefiro, do que o Quasar. Motoqueiro Fantasma em 72 e Caveira Atômica em 76. Aí que, se você quiser também considerar Dr. Fósforo, caberia muito bem, né? Encaixaria muito bem nessa bagaça aqui. Afinal, o personagem Caveira pegando fogo. Quem mais, né?
Aí, o Motoqueiro Fantasma ganha aqui disparado de todos. Beijinho a voz. Inclusive, um baita erro de tradução, né? No final, Motoqueiro Fantasma, cara. Rider é qualquer coisa que você possa dirigir, né? Tipo, se eu tô dirigindo um carro, só rider. Mas aí inventa um motoqueiro fantasma, depois aparece um sujeito com um carro. Um outro cavalo montado num mamute. Um motoqueiro. Doutor Polaris em junho de 63 e Magneto em setembro de 63. Aqui é o primeiro da lista que eu vou preferir, o primeiro e único, que eu vou preferir a cópia. Magneto, vilão dos. Basicamente vilão dos 3 filmes dos X-Men, né, da trilogia clássica. E, bom, é Magneto, né? Então, aí, Dr. Polaris. Inclusive, eu acho que o nome da filha Magneto é Polaris. Acho que é isso mesmo, né? E ela também tem os mesmos poderes. Magneto, né? No mesmo ano, que nem foi os X-Men e Patrulha do Destino. Ajax, vulgo Caçador de Marte, em 55 e Visão em 68. Aí aqui, né, vou ficar com meu querido Caçador de Marte, né, Visão muito legal. O visual dele nos quadrinhos é bem melhor que o do cinema. Eu prefiro o Caçador de Marte, por mais que eu veja o Visão em animação, em filmes, até em jogos, né, tipo o jogo Lego. O Caçador de Marte eu não vejo nos filmes, mas tenho mais apego pelo personagem, acho ele mais legal. A história de origem, essas coisas. Top. Caçador de Marte. Muito bom. Aí que você prefere o Caçador de Marte mais na pancadaria, ajudando na luta, ou ele mais nos bastidores? Uma boa pergunta. Superman 38 e o resto é resto. Né? Citou em um vídeo aí o Sentinela, mas o Hyperion, né, tá aí na capa do vídeo. Tem no último vídeo aí, né, que é a cópia da Liga da Justiça, e lá tinha o Superman deles. Mas também tem o Gladiador, muito poderoso. Tem, né, tem o Hyperion, tem o Sentinela. E não só de Marvel de si, mas tem em outras mídias aí, tipo, em outros universos. Pô, Miniman, Capitão Pátria e por aí vai. Superman é basicamente abrir as porteiras para um monte de personagens com um pacotão de super-herói, né? Super força, voo, velocidade. Era muito de esperar que a Marvel ia fazer um super... Ah, ainda tem o Icarus. Até a próxima e fui. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui e se inscreve aqui no canal. Então, é isso. Muito obrigado.